Síndrome de pica. Cara, parece que eu tô tirando com a tua cara, eu sei. Mas não, isso existe e muitas vezes isso pode indicar um problema sério, uma deficiência nutricional numa pessoa. Agora deixa eu te falar. Você já sentiu uma vontade muito grande de, sei lá, comer gelo? Ou já viu alguém com uma vontade muito grande de comer barro, cabelo ou qualquer coisa que definitivamente não era pra estar no seu prato? Isso é o que a gente chama de síndrome de pica. Cara, é um problema que, apesar de não ser tão comum, ele acontece e merece investigação médica. Antes de mais nada, o termo pica, ao invés de ser o que você está pensando, ele se refere a um pássaro que ele é conhecido por comer tudo que vê pela frente, né? E para entender melhor essa história, vamos imaginar, sei lá, o seu João. O seu João, ele tem lá seus 45 anos e ele começou a ter uma vontade estranha de comer gelo. Então ele coloca esse gelo na boca, ele fala que isso ajuda na ansiedade, fala que isso ajuda a passar o tempo, a deixar ele menos entediado. Só que com o tempo, o João ele começa a perceber que ele tá com vontade cada vez mais forte de colocar mais e mais gelo na boca. E aí ele quer mastigar esse gelo. Por mais que o gelo esteja duro, ele quer mastigar, usar toda a sua dentição para consumir aquele gelo, e quando ele percebe isso tá passando dos limites. E aí ele resolve procurar ajuda médica e quando vê, ele tem um exame laboratorial alteradíssimo. Não só isso, ele ainda está sentindo nessas últimas semanas e meses um cansaço, umas lesões na boca, algo que ele já tinha pensado em ir no médico, mas ele pensou que era sistema imune baixo, aí acabou ignorando tudo. O que acontece com o seu João já aconteceu com muitas vezes, nada mais é do que a nossa famosa síndrome de pica. Essa síndrome está relacionada a quando uma pessoa ela começa a consumir coisas que não são comidas. Então ela tem vontade de comer um giz, cabelo, tudo que vem pela frente que não é comida, né? Isso não significa que uma criança que colocou giz na boca por curiosidade tenha essa síndrome, não. No caso da pessoa que tem essa questão patológica, ela começa a consumir e não para mais. Vai colocando o negócio na boca e realmente não tem o controle sobre aquilo. Ela não consegue frear a atitude de ir lá e comer mais gelo, cabelo, qualquer outra coisa. E aí que entra algo interessante. Isso não pode ser visto não só como uma coisa estranha. É óbvio que a primeira coisa que entra na nossa cabeça é que, isso é estranho, não deveria estar acontecendo, essa pessoa precisa se controlar. Mas no fundo, essa pessoa ela precisa buscar ajuda médica. Não necessariamente por uma questão psicológica, mas sim por uma questão fisiológica, ou melhor, fisiopatológica. Uma coisa que pode estar acontecendo, por exemplo, é a deficiência de ferro. Então a pessoa ela tem vontade de colocar todos esses não alimentos na boca por uma simples alteração que faz na cabeça da pessoa, que reflete, na verdade, uma deficiência de ferro. A pessoa com ferro baixo, ela vai ter anemia. A anemia, ela está relacionada a sintomas que são sérios, um cansaço, uma fraqueza, e que precisa ser tratado, precisa ser diagnosticado pelo médico. E essa falta de ferro, obviamente, precisa ser reposta. Então, quando uma pessoa ela tem esses sintomas da síndrome de pica, ela precisa buscar um médico, o médico precisa reconhecer esse problema e pedir uma listinha de exames, dentre eles exames de ferro, vitamina B12, para conseguir diagnosticar o problema dessa pessoa, porque diagnosticado o problema, ela consegue resolver essa vontade louca de colocar coisa não alimentar na boca, no caso, por exemplo, de cabelo, giz, como eu falei, e aí ela poder se curar desse problema, desse transtorno que realmente incomoda a pessoa. Até porque se ela continuar por muito tempo comendo coisas que não são alimentos, por exemplo, comer terra, pode acabar consumindo algum ovinho de verme e gerar dentro dela algum problema que tem origem de vermes, né? Então, aí vai alterar ainda mais a digestão, pode até dar sintoma pulmonar, por incrível que pareça. Então, é uma coisa que precisa ser diagnosticada o quanto antes para ser tratada e evitar que a pessoa, por exemplo, que coma gelo, tenha vontade de mastigar, acabe machucando sua boca, sua dentição, porque depois com um dente ruim a pessoa não se alimenta direito, não se alimentando direito pode ter outras deficiências. Então, note como uma coisa leva a outra. Então, a gente precisa diagnosticar desde o começo para conseguir fazer um trabalho legal e evitar que uma reação em cadeia aconteça. E a dica fica aí. Se você conhece alguém, ou você mesmo, tem uma vontade incontrolável de mastigar, comer coisas que são estranhas, por exemplo, como eu falei, de cabelo, gelo, giz, essas coisas, na hora também repare se isso foi algo que durou muito tempo, que é algo constante, algo que ultrapassou o limite da curiosidade. E repare se você tem algum problema, sei lá, a sua unha tá quebradiça, seu cabelo tá caindo ainda mais, você tá meio descorado, tá fraco, ou tá tendo algum outro problema de saúde. Não deixe de buscar um médico para ele fazer uma investigação eficiente, descobrir a causa do problema, tratar e resolver esse problema o quanto antes, pra gente não gerar aquela reação em cadeia que eu comentei. Então é isso, o vídeo foi isso. Eu quero que você comente aí o que você quiser, o que você achou da síndrome de pica. Se você conhece alguém que já teve, conte a história.
Se você quer que eu fale sobre algum vídeo também, coloque aqui nos comentários. Não se esqueça de curtir, não se esqueça de se inscrever no canal. Isso é importante para a gente continuar a criar uma comunidade e também para esse vídeo ser impulsionado e chegar a mais pessoas, para todo mundo conhecer essa síndrome que tem um nome estranho, eu sei, mas que é importante. Tem pessoas que sofrem com isso e a gente precisa ajudar essas pessoas a, pelo menos, direcionar para buscar um tratamento. Um grande abraço e até o próximo.